Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. O tema de hoje que vamos abordar aqui com um convidado, entrevistado, professor Cristiano Melo de Oliveira, doutorando em literatura pela UFSC e fez mestrado também na UFSC em literatura. Então, o nosso tema hoje é objeto, inclusive, de pesquisas do professor Cristiano, que são os intelectuais que marcaram a história e o pensamento na América Latina. Esta entrevista, então, ela tem como foco a abordagem de dois autores, objeto, inclusive, de pesquisa do professor Cristiano, que é o escritor brasileiro Mário de Andrade e o escritor peruano José Maria Arguedas. Cristiano, é uma satisfação recebê-lo novamente no programa, você que já esteve aqui por 2 vezes, uma delas, a primeira em que você discutiu literatura de viagem, que aliás é um dos seus temas preferidos, de pesquisa, e logo em seguida, num outro programa em que discutimos, juntamente com outro convidado, a questão do cinema e a literatura, também abordando aspectos da literatura de viagem, com ênfase na América Latina. Eu gostaria que você, nos falasse brevemente, inicialmente, inclusive de um artigo que é tema do nosso debate de hoje, na nossa apresentação, que você apresentou no grupo de trabalho, no grupo temático GT 5 ou 6, se não me engano, do 3º Congresso de Cultura e Educação para a Integração da América Latina, que ocorreu em julho passado aqui na Universidade Federal do Paraná, esse GT de literatura, cujo título é um pouco extenso, mas que você aborda justamente 2 obras desses autores que nós vamos, abordar aqui, que é O Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, e El Zorro de Arriba e El Zorro de Abajo, do José Maria Arguedas. Eu gostaria que você nos apresentasse basicamente esses aspectos do artigo, para depois a gente entrar em cada um dos autores. Bom, obrigado aqui pela presença aqui também, professor. A obra Turista Aprendiz é uma obra, um diário de viagens, não é? Que foi uma viagem que o Mário de Andrade fez pelo Brasil, estendendo os estados do Nordeste até o Norte, não é? Uhum. Essas viagens foi para ele colher material etnográfico, não é? Foi uma viagem, digamos, com um propósito definido, né? Naquela época ele era correspondente do Diário Nacional em São Paulo. Essa primeira viagem ele fez em 27. Lembrando, lógico, ele tinha feito uma anterior viagem para Minas Gerais, não é? Com os modernistas, não é? Com esse grupo de modernistas. E essa viagem ele teve a oportunidade de colher material folclorístico, etnográfico, registrar as danças populares, né? Desse enorme Brasil, não é? E nesse mesmo período ele fotografou todo esse manancial, né? Histórico, geográfico do Brasil. Buscando fazer um relato, esses diários escritos dessas suas viagens, não é? Depois que eu tive a oportunidade de ler o estudo do professor Raul Antelo, que é Mário, na ilha de Marapatá, Mário lê os hispano-americanos, eu tive a oportunidade de ter essa noção de que Mário absorveu um pouco desse ideal hispano-americano. Uhum. Então, quando ele lê obras como alguns autores que escreveu Dom Segundo Sombra, que é do Guiraldes, não é? Uhum. E ele absorve esse espírito, esse argentino, ele absorve esse espírito latino-americano. E o professor Raul Antelo, ele provoca nesse estudo, nesse ensaio, que ele foi orientando da professora Telê, né, na USP, uma provocação do que o Arguedas também, no seu livro, digamos, no seu último livro, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, publicado póstumamente, não é? Porque ele comete o suicídio, né? Um pouco antes de terminar o livro, né? O Raul Antelo
Marcelo discorre que ele teve essa proximidade, ou seja, o diário, digamos, essa aproximação seria bem-vinda nesse plano, digamos, cultural latino-americano, né? Então, a minha comparação dentro desse ensaio que eu estabeleci foi tentar provocar algumas leituras na aproximação das migrações, não é? Das migrações internas que ocorrem tanto no Turista Aprendiz e tanto na obra El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, né? Essas migrações internas, digamos que o Mário ele registra essas pessoas que saem em busca de condições melhores de vida do Nordeste brasileiro para São Paulo, e no El Zorro de Arriba a Guedes também está provocando essas condições de migração da Serra para o litoral. Cristiano, essa perspectiva mais comparada nós vamos aprofundar no segundo bloco, né? Que eu acho muito importante essa tua tentativa de aproximar autores latino-americanos, né? Autores, inclusive, que não se conheceram, mas você vai nos dizer mais sobre isso no segundo bloco. Eu acho que nós podemos agora aprofundar aspectos de cada um desses autores, né? Para situar, inclusive, para as pessoas. Mário de Andrade é muito conhecido, não há como, né, escapar desse autor, né? Ele marca muito a modernidade brasileira, mas o José Maria Arguedas já, né, ele é mais conhecido para um público mais especialista de literatura, né? Ele não é assim um autor no Brasil de grande público, né? Não é o Gabriel Garcia Marques, por exemplo. E, no entanto, é um autor muito importante, né? E gostaria então que você nos apresentasse, à luz, evidentemente, da obra que você analisa, que é o Turista Aprendiz, os aspectos estruturantes, né, os roteiros, o tipo de linguagem, as experiências estéticas que o Mário de Andrade apresenta nessa obra, evidentemente contextualizando o autor também. É interessante essa questão, professor. O Mário de Andrade bebeu na fonte de muitos escritores, não é? O Paté Baby do Alcântara Machado, que foi viagens que o Alcântara Machado fez na Europa, né? Viagem da Minha Terra, do Almeida Garrett, que é um escritor português, né? Que é uma mescla de ensaio e crônicas de viagem, não é? E a Telê Ancona, que hoje é a autoridade do Mário de Andrade, ela é uma estudiosa do IEB, pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiro na USP, ela basicamente foi a principal mentora da obra do Mário, não é? E depois que o Mário faleceu em 1945, que ele morre vítima de um ataque cardíaco na própria casa dele, ela tratou de reunir essas crônicas de viagem que foram publicadas em jornal no Diário Nacional. E ela mesma teve a oportunidade de formular o livro, de estabelecer as notas de rodapé, o acabamento final do livro, pela editora Duas Cidades em 1976. Então, portanto, a obra, ela teve, depois que o escritor morreu, foi aí para mais de 30 anos que a obra foi publicada e muitos pesquisadores tiveram acesso a essa obra. Sobre a sua pergunta também, a questão da estrutura da obra, ela segue esse diário de crônicas, ou seja, a linguagem ela é uma linguagem modernista buscando ousar, numa linguagem caracterizada por neologismos, como o Mário de Andrade mesmo frisou durante a sua obra Gramatiquinha, né? Que é essa aproximação do espírito do falar do brasileiro, não é? Esse falar, essa gramatiquinha da fala do brasileiro. Então ele utiliza desgringolando, copabanização de Natal, não é? Quando ele vai descrever esses aspectos exóticos que ele observa nas cidades por onde ele passa, então ele está tentando observar e ao mesmo tempo formular uma nova linguagem sobre isso, não é? Então, a estrutura, voltando a falar, ela pega através das datas, através das cidades por ele visitadas, não é? Lembrando que através dessas viagens também que ele vai colher as lendas do Macunaíma, não é? Sim. Baseado também no livro do Kurt Grünberg, que era um alemão lá, que ele leu, né? E quando ele volta para São Paulo, que ele vai ter a oportunidade em 1927 de ficar algumas semanas na casa, na chácara, uma semana na chácara do tio Pio Lourenço, em Araraquara, e ele escreve o Macunaíma. Ou seja, o Macunaíma já estava todo rascunhado, né, durante essas viagens. Então, essas viagens, elas forneceram material, digamos, ficcional e, digamos, referencial para as suas produções literárias, não é? Certo. Então, esses aspectos, né, do Mário, em que pese uma pequena diferença, né, de idade com Arguedas, né,
viveram, contudo, digamos, em algumas décadas diferentes, né? O Mário se falou, falece em 45, o Arguedas, né? Em 69. 69, né? E o Mário nasce em 1893, o Arguedas em 1911, então o lapso temporal são 18 anos, né? Então, Cristiano, eu gostaria que você também falasse alguma coisa do Arguedas, para situar esse autor, a importância da sua criação. O Arguedas, ele teve toda uma vida, digamos, uma divisão de identidade, não é? Os seus pais nasceu na cidade de Andaluí, no Peru, no interior do Peru, em 1911, não é? A mãe falece em 1914, ele é criado pela madrasta, e ele está convivendo com índios da fala quechua, né? Então ele está absorvendo todo esse folclore, essas manifestações desses índios e também tentando ali identificar até a questão da sua própria identidade, não é? Ele teve uma forte inspiração nesses intelectuais, digamos, latino-americanos, não é? Ele vai escrever o seu primeiro livro de contos, chamado Água, né? Esse livro de contos buscando retratar essa parte do folclore do Peru, né? O pai dele era um juiz de comarca naquele período e o pai dele viajava muito pelo interior do Peru. Então, o Arguedas teve essa oportunidade também de, depois que ele sai, né, um pouco da madrasta, porque a madrasta ficava cuidando dele, ele vai ter a oportunidade de viajar e conhecer o Peru, a parte geográfica do Peru. Então, ele vai tentar também contextualizar isso tudo na sua obra ficcional, não é? E ele escreve depois A Festa, que é uma obra que ele tenta falar sobre os jogos de tourada no interior do Peru, de toureiro, né? Depois ele escreve El Sexto, ele ficou um ano na cadeia, né? Porque ele tentou aí, naquela época, combater o regime político do Leg, né? Que era um presidente ditatorial no Peru, né? E ele acaba passando esse um ano na cadeia, ele escreve uma obra chamada El Sexto, que é fruto dessa experiência na cadeia dele, né? Então ele é aquele escritor preocupado com a nação peruana, né? Depois ele escreve todo Las Sangres, que é uma obra também que retrata um pouco esse Peru em transformação, em modernização, não é? E essa obra recebeu uma crítica forte da crítica literária peruana, ele se sente muito abalado em relação a isso também, mas a obra, praticamente, digamos, carro-chefe do José Maria Arguedas seria Os Rios Profundos, que ele descreve um pouco o personagem Ernesto, né? Esse personagem autobiográfico, que pertence um pouco, digamos assim, à vida, né? Tem esse lado da vida do José Maria Arguedas. E nos Rios Profundos, ele radicaliza o uso da linguagem, incorporando muito o quechua, né? Interessante falar, porque ele estando dividido na linguagem do quechua e do próprio espanhol, né, ele não sabia até que ponto ele poderia, digamos, retratar uma linguagem ou escrever um livro somente em quechua ou somente em espanhol. Então, quando o Ernesto ele viaja para uma outra cidade e ele volta para a cidade de Arequipa, eu tive a oportunidade de visitar essa cidade, né, ele observa essa cidade toda em transformação, em modernização também. Isso é um abalo para o Ernesto, porque o Arguedas ele não suportava esse imperialismo sendo incrementado no Peru, né? Eu mesmo tive a oportunidade de observar, quando eu fui até Machu Picchu, que a própria ferrovia, né, que liga de Cusco até Machu Picchu, ela é uma empresa externa, é uma empresa que veio de fora para explorar essa parte turística, né, do Peru, né? Certo. Bom, nós, Cristiano, então vamos tentar aproximar mais ainda o Mário de Andrade e o José Maria Arguedas, né? Ver o que há de comum e o que há de incomum entre ambos no próximo bloco. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje está abordando a questão dos intelectuais que marcaram a história e o pensamento na América Latina, com ênfase em dois autores, que são Mário de Andrade, escritor brasileiro, né, e o escritor peruano José Maria Arguedas. O nosso entrevistado de hoje é o doutorando em literatura, Cristiano Melo de Oliveira, que está aqui e que, inclusive, no primeiro bloco, o Cristiano, né, você abordou,
aspectos da biografia, enfim, da experiência da criação estética do Mário de Andrade, da importância do aprendiz, do turista aprendiz, né, como uma obra de referência no seu trabalho comparativo, e também você fez uma abordagem do histórico da produção do José Maria Arguedas, né, situando uma série de textos que ele produziu, que ele criou, né, terminando com, né, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, né, que inclusive é muito autobiográfico, é muito psicanalítico, né, é premonitório, infelizmente, para o seu suicídio, né, inclusive. Bom, eu acho que nesse bloco nós podemos, então, aproximar ambos autores. Eu lembro sempre de um uruguaio autodidata, grande especialista e conhecedor autodidata da literatura mundial e latino-americano, e ele também fabricava relógios, né, do sol, né, e era uma fonte de sobrevivência dele. E um belo dia eu encontrei e disse: puxa, Carvajal se chamava, o senhor se parece muito com Jorge Luis Borges. Né? Ele olhou, parou e disse assim: sim, ambos usamos sapatos. Né? Ou seja, dizendo, eu não me pareço em nada, mas temos algo em comum. Sim, né? sim. O que seria então esse sapato que provavelmente o Mário usava, com certeza usava, e o Arguedas também, que os aproximam como escritores latino-americanos? Bom, muito interessante a sua questão, professor. Pela questão biográfica em si, ambos escritores, tanto o Mário quanto o Arguedas, foram, digamos, etnógrafos de profissão, não é? Mas o José Maria Arguedas teve uma formação na Universidade de São Marcos, em antropologia, não é? O Mário de Andrade recebeu o casal Lévi-Strauss em 1937 na Universidade de São Paulo para ministrar um curso de etnografia. E, segundo o Mário de Andrade, a etnografia seria, digamos, uma ferramenta para interpretar o folclore e para manusear essas crenças de folclore, não é? O Mário de Andrade, ele trabalhou no Departamento de Cultura de São Paulo. Ele teve um cargo, digamos, de chefia lá, né? E durante a prefeitura de Fábio Prado, né, em São Paulo. E o José Maria Arguedas também trabalhou no Museu Cultural de História em Lima. E o Museu Cultural de História em Lima, do José Maria Arguedas, ele sofreu um pouco porque ele chegou um determinado momento que ele teve que mandar os seus empregados embora. Não é? E aquilo ali para ele foi uma situação constrangedora, né? Porque ele confiava nos empregados, nos funcionários do museu e teve que mandar embora. E o João Mário de Andrade, no Departamento de Cultura, trabalhando, né, ele ajudou a criar os parques infantis das escolas municipais de São Paulo. E também não teve um período tão, digamos, fértil, mas também, digamos, de alguns afrontamentos, não é? E ele acabou sendo mandado embora no Departamento de Cultura, não é? Então, essa construção, digamos, cultural entre ambos os escritores, ela se corresponde de alguma maneira, pelo aspecto biográfico, pela formação, pela curiosidade. Lembrando que Mário de Andrade era um escritor polígrafo, não é? Etnógrafo, musicólogo, folclorista, né? E o Arguedas queria também fazer, não é, uma linguagem aproximada do povo, da nação, não é, tendo essa característica da antropologia impregnada na sua ficção, não é? Então esses dois escritores, eles se aproximam tanto pelo Turista Aprendiz, que foi uma obra póstuma, não é? E o El Zorro de Arriba, que foi uma obra póstuma também, não é? Pois não, Cristiano, então você está nos dizendo coisas fundamentais, principalmente aquelas que diziam ambos têm muito em comum, né? Que era essa base cultural de um momento de afirmação da nação, né? Eu acho que o Mário ele viveu, né, justamente nesse período da afirmação do Estado-nação, do Estado Novo, né? O varguismo, né? O período autoritário do governo, né? E o Peru também viveu momentos autoritários. E a questão também da cultura e da etnicidade, né? Talvez muito marcante em Arguedas devido à questão pré-colombina, né? Colombiana, das culturas andinas, né? E evidentemente a questão também indígena no Brasil, não era à toa que ele estava também em contato com o Lévi-Strauss, né? exatamente. Então eu gostaria que você também abordasse essa questão, quais os autores que inspiraram Mário de Andrade, inclusive até o marxismo, né? Ele foi uma pessoa que ele, né, bebeu nessas fontes, né? Excelente pergunta. Essa é uma questão até problemática, porque a professora Tele Ancona diz que na biblioteca particular do Mário
existiam anotações na marginalia do livro, não é? Do livro A Teoria do Materialismo Histórico, do Nicolau Bukharin. É um livro que eu abordo no meu estudo, na minha investigação, né? E o Mário, então, absorveu essa teoria do materialismo histórico. Ele queria, quando ele visita as cidades do Nordeste, ele faz uma espécie de análise socioeconômica, ou seja, ele busca verificar as condições de trabalho desse povo oprimido, não é? E o que o José Maria Guedes também fez em relação às fábricas de farinha de pescado na cidade de Chimbote, no Elzorro de Arriba, que é o que ele tenta, digamos assim, desabafar, não é? Até que ponto esses trabalhadores desceriam para o litoral e deixariam as suas famílias, seus entes queridos, não é? Para, digamos, trabalhar nessas fábricas de farinha, né? O José Maria Guedes, eu creio que ele teve contato com escritores que ele, inclusive, menciona nos seus primeiros diários, não é? Julio Cortázar, né? Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, ele era amigo dessas pessoas. Grupo. Isso né? mais recentemente, né? Mais recentemente, é. Mas, digamos que é problemático afirmar que o Mário de Andrade bebeu na fonte de Karl Marx. Mário já lia em alemão, né? Inclusive, o primeiro romance dele, Amar, Verbo Intransitivo, é uma tentativa dele fazer isso através da personagem Fraulein, né? Dele colocar essa fala do alemão através dessa personagem. Mas o Mário não chega a ler o Marx na íntegra, porque a Atelier, ela problematiza isso no livro dela, Ramais e Caminhos, não é? Agora, voltando a falar um pouco do Aguirdas, não é? Essa influência que ele teve desses escritores foi um pouco problemático também, porque o Julio Cortázar, quando envia uma carta para o poeta, escritor Retamar, em Cuba, né? Ele desabafa o Julio Cortázar dizendo que os escritores que produziam literatura indigenista eram escritores provincianos. E José Maria Guedes fica completamente abalado em relação a isso, não é? Ele fica completamente constrangido e aquilo ali já vai provocando uma série, digamos, de conflitos existenciais nele, né? E mais para frente ele vai tentar cometer o suicídio. Primeiro, nesse acontecimento que eu mencionei do museu, ele toma pílulas, não é? Para tentar se matar. Ele vai parar no hospital, mas ele não consegue o suicídio. Ele tenta comprar uma arma de todas as maneiras, não é? E no Elzorro de Arriba ele vai provocar isso, né? O Elzorro de Arriba nada mais é que uma tentativa de escrever nessas condições de vida, né? Essas condições precárias. E ele comete o suicídio, demora 3 dias para falecer, e em 71 que a obra dele é publicada, mas em 69 ele falece, né? Certo. Cristiano, então, também a referência a esses autores, né, que, num certo sentido, do século XX, que são marcados pela questão da etnicidade, do regional, do nacional, mas, em geral, eram intelectuais que tinham vínculos com a Europa, né? Por exemplo, essa geração do Arguedas, que antecedeu um pouco o Arguedas, que foi o César Vallejo, que foi um poeta, né, que viveu em Paris também, né? O próprio José Carlos Mariátegui, né, que foi um grande intelectual, né? Ele inclusive viajou para 7 interpretações da realidade peruana. Isso, né? Ele viajou para a Itália, conheceu o Gramsci, inclusive. Fundou a revista Malta, né? Exatamente. Ele é uma espécie de um Gramsci latino-americano, né, em que ele era um pensador político, mas também um ensaísta, né? Um grande observador da realidade e da abordagem literária, né? E essa problemática no Peru, los de arriba e los de abaixo, é uma referência à região andina. A andina e o litoral. E o litoral, né? Corretamente, professor. Essa parte do livro, né, que ele aborda isso, é simbólico. É simbólico porque ele está querendo representar esse povo que deixa os seus entes queridos, a sua família, para buscar melhores condições de vida, né? E isso era uma problemática existencial para o Aguirdas, não é? Zorro significa raposa, né? Certo. E durante a narrativa, ele interrompe a narrativa, digamos, a parte da narrativa para tentar colocar o diálogo através dessas duas raposas, tanto a que mora na serra e tanto a que mora no litoral, buscando, digamos, problematizar essa conjuntura, né, histórica que estava abalando o psicológico do José Maria Guedes, né? Durante anos foi abalando. Digamos que o suicídio dele não foi somente, ocorreu, mas foi uma série, digamos, de fatores que foi ocasionando na vida dele para ele cometer o suicídio em 69, né? Certo. Então, esses aspectos, né, eles são muito importantes porque, conforme o título da nossa conversa de hoje, que, digamos, é a questão do intelectual, né, que marca a produção literária e ensaística, né, do pensamento e da história latino-americana, como é que você percebe
em estudos hoje de pesquisa, por exemplo, nas universidades brasileiras e latino-americanas, você que esteve recentemente na Colômbia, como é que a América Latina hoje pode enfrentar ou abordar a questão da sua própria produção intelectual e que perspectivas existem ou dificuldades que existem para a gente poder pensar mais a América Latina a partir das nossas instituições, ao invés de só ficar voltados para a Europa ou para o hemisfério nórdico, né? Excelente questão, professor. O Mário de Andrade, ele tinha essa vontade de transformar o estudo dele num panorama da América Latina. Segundo a própria professora Telê Ancona, quando ele desenha uma Índia na capa do livro e coloca um cocar, estilo uma Índia europeia, escreve América na parte de baixo do desenho, ele já está querendo provocar um estudo que abrangesse esse panorama da América Latina, não é? Quando eu estive na Colômbia, eu fui lá dar uma palestra, né, eu percebi que as pessoas de lá, elas são assim, elas desejavam saber mais sobre a cultura brasileira e a intelectualidade brasileira, com Mário de Andrade, não é? Digamos que Mário de Andrade, ele chegou a pisar no exterior, apenas uma vez, na cidade de Iquitos, no Peru, na fronteira, né? Mas ele também teve a oportunidade de ir para a Europa, inclusive ele achava isso extremamente ruim, quando as pessoas falavam, você nunca esteve em Paris, não é? Como você nunca foi? Ele teve essa oportunidade mais no final da vida dele, mas ele não foi porque ele realmente desejava ficar mais em casa, né? Em São Paulo, né? Mesmo ele tendo viajado para o Nordeste, ele foi um pouco à força, né? Certo. Então, digamos que esses intelectuais, eles estão, digamos que estão vinculados, não é? Eu menciono o estudo da professora Helenice, né, que entender essa conjuntura intelectual, uma historiadora da UFPR, né, é compreender essa dimensão, esse horizonte geográfico, histórico, não é? Contextualizar. Certo. Cristiano, a gente está praticamente encerrando o programa, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para você dar algumas dicas para as pessoas interessadas em se aproximar mais do Arguedas e do Mário de Andrade. Que material existe disponível hoje nessa linguagem eletrônica? Você poderia dar algumas referências, inclusive também de livros, assim, rapidamente? O Centro de Estudo Antônio Cornejo Polar, no Peru, Antônio Cornejo Polar foi um grande intelectual já falecido, né? Existem grandes obras ensaísticas desse instituto, né? Que completam um rol de ensaios sobre o escritor José Maria Guerdas, não é? É um escritor muito estudado, existem dissertações, teses de doutorado, artigos científicos. O Mário de Andrade, por outro lado, o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, hoje é o que guarda os pertences, os manuscritos do Mário de Andrade, né? Então, lá existe uma agenda que o pesquisador deverá agendar com um prazo já pré-determinado, né, para conseguir frequentar esse local, não é? E o Mário de Andrade, vários outros estudos completam, teses, dissertações, artigos, a obra do Mário de Andrade, né? Inclusive, eu consegui trabalhar algumas publicações, então eu poderia também deixar o meu e-mail, né, depois no fim da entrevista, para conseguirmos aí tentar outros desdobramentos, outras curiosidades sobre o assunto. E você, inclusive, disse que há no YouTube vídeos interessantes sobre o Arguedas, né? Sim, muito interessante falar também. Existe um vídeo dividido em 6 partes no YouTube, né? E gravado por uma rede de televisão peruana, onde toda essa parte da vida e da obra do José Maria Guerdas, ela é construída, né? Ok. Cristiano, nós, então, agradecemos a sua importante entrevista hoje, né, no nosso programa, cujo tema foi intelectuais que marcaram a história e o pensamento na América Latina. Nós convidamos a todos os telespectadores a nos assistirem na próxima semana. Muito obrigado, Cristiano. Eu que agradeço, professor. Okay.